Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição, e hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Caráter Provado. E a lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, de 2 Filipenses, capítulo 2, versículo 19 até 23. Também em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E aqui, Paulo, ele encarcerado, preso, ele ciente, de que logo ele seria morto, ele envia cartas, ao seu pupilo chamado Timóteo, demonstrando assim ansiedade e o desejo dele rever esse grande amigo e irmão dele. E ele menciona a alegria pela amizade que ele tinha por Timóteo, e a fé que Timóteo tinha, sem fingimentos, que ele fala lá em 2 Timóteo 1,5. E isto era uma fonte de regozijo, de satisfação para Paulo, em lembrar de toda a trajetória de Timóteo, desde a sua infância até agora, ele realmente sendo um grande missionário. O papel de Timóteo como remetente, associado da epístola, foi destacado no livro de Filipenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 1, no seu início, onde ali o apóstolo enfatiza a grandeza, o valor de Timóteo como um de seus colaboradores. E ele descreve esse evangelista, que está lá em 2 Timóteo 4,5, que foi enviado por ele à Macedônia, que ele menciona lá em 1 Tessalonicenses 3,2, Atos 18,5, e em diversas ocasiões também a Corinto. E também Timóteo lembra do trabalho que Paulo e Silas fizeram com Timóteo, ali em Tessalônica, pelo bom trabalho missionário que fizeram ali, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Paulo descreve assim Timóteo como uma pessoa que tinha os mesmos sentimentos que ele, a mesma forma de pregar o evangelho, o mesmo caráter que ele menciona lá em Filipenses 2,20. E no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 e 23, Paulo, de maneira assim bastante positiva e com bastante ênfase, ele fala de Timóteo com algo assim espetacular, E ele diz que ali em 1 Coríntios 4,17, que chama Timóteo de filho amado e fiel no Senhor. E já em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele fala de Timóteo como criado na fé, onde o apóstolo Paulo ele acompanhou toda a trajetória de Timóteo, desde de criança, de adolescente, e as formas com que ele amava pregar o evangelho, a sua dedicação, a sua fidelidade. Ele fala sempre que Timóteo o servia com sinceridade e lealdade. Outra qualidade destacada pelo apóstolo a Timóteo, ele diz que ele tinha um caráter provado, está lá em Filipenses 2,22. E assim Paulo tinha plena certeza a respeito de Timóteo, pois ele já havia testemunhado essa qualidade em muitas outras ocasiões, enquanto eles trabalhavam juntos na disseminação do Evangelho.
E o que nós podemos ver nessa lição aqui, que Timóteo, dentre os contemporâneos, né, do apóstolo Paulo, provavelmente ele foi o que mais viajou com o apóstolo, tornando-se uma companhia agradável, de sobremodo confortante para o apóstolo, onde Paulo tinha muita consideração com este jovem Timóteo. E Timóteo, sendo bastante jovem ainda, o apóstolo não poderia deixar de educá-lo, de orientá-lo e de confirmá-lo no caminho do Senhor, para que ele desenvolvesse a sua fé e para que tudo que Timóteo fizesse, ele aprendesse assim desde menino e continuasse crescendo, progredindo, né, dando muito frutos, assim como de fato ocorreu posteriormente. Timóteo, que aos olhos dos judeus ele é considerado um bastardo, ele foi um exímio exemplo de que o verdadeiro filho na fé, como o apóstolo Paulo fala lá na carta em 1 Timóteo 1:2, não é o herdeiro de um título assim, religioso, mas o eleito pela herança da graça de Jesus. Foi o que aconteceu na vida de Timóteo. Mesmo diante de uma realidade na época, assim tão triste, assim preocupante, onde ele se encontrara com céticos, né, com perseguidores assim, da Igreja de Cristo, Paulo encorajou esse pupilo Timóteo, a independente das coisas que estavam acontecendo, de ele prosseguir na proclamação do Evangelho, a perseverar, ainda que debaixo de muitas aflições. E Paulo utiliza verbos em sua carta que ele diz lá, se, fazer e cumpre, que está lá em 2 Timóteo 4:5, uma afirmativa, um verbo afirmativo, né, indicando ordens expressas de um superior e a responsabilidade de Timóteo frente ao grande conflito cósmico espiritual. O papel de Timóteo como remetente associado da epístola foi bastante destacado no livro de Filipenses 1:1 por Paulo, quando no início da carta ele menciona o nome do seu servo, né, ou seja, servo de Cristo, Timóteo, e Paulo destacou o valor de Timóteo como um dos seus colaboradores fiéis e íntegros. E assim ele o escreve como um grande evangelista, que está lá em 2 Timóteo 4:5, e ainda um enviado especial por ele a Macedônia, que fala lá em 1 Tessalonicenses 3:2, Atos 18:5 e Atos 19:22. E também em diversas outras ocasiões ele é enviado a Corinto, que está lá em 1 Coríntios 4:17. Timóteo, né, filho de um pai gentil e uma mãe judia, ele foi educado desde a infância por sua mãe e por sua avó em ensinamentos dentro das Sagradas Escrituras. E teve assim um aprendizado muito bom, e ele trabalhou com Paulo e Silas no início do ministério, ali em Tessalônica, está lá em 1 Tessalonicenses 1:1, e mais tarde também em Éfeso, que está lá em 1 Timóteo 1:2. Paulo mencionou ao jovem Timóteo, a ele como uma pessoa que tinha os mesmos pensamentos dele, Paulo, os mesmos sentimentos, que ele fala em Filipenses 2:20, que indica que esse pupilo compartilhava as mesmas ideias, muitas semelhanças com Paulo em conduta, em caráter, inclusive o compromisso de fé com Cristo. E ele tinha uma dedicação incrível, né, esse guri, incansável, batalhador e proclamador do Evangelho. E ele tinha um cuidado com os crentes também, como principalmente os crentes ali de Filipos, né? E no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 19 até 21, o apóstolo Paulo falou de uma maneira assim, bastante positiva sobre Timóteo, e ele destaca o compromisso, a fidelidade, a dedicação de Timóteo, mencionando que ele servia com sinceridade e ele representava a verdadeira lealdade. Ele fala até da fé
de sincero Timóteo, que esse pupilo cuidava desde ainda guri, né? E Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 22, ele fala do caráter provado de Timóteo, que no grego quer dizer dokimê, é um caráter testado, um caráter feito a duras provas por meio de tribulações, que ele fala em Romanos 5,4. Onde Paulo, nesse mesmo livro de Romanos 5, diz provado nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança, que Paulo fala lá no livro de Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. O apóstolo tinha plena certeza a respeito de Timóteo, pois o conhecia bem desde menino. Ele já havia testemunhado essa qualidade, e com muitas ocasiões, enquanto eles trabalhavam juntos na disseminação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, para que ele estendesse em todas as regiões. Os desafios, as aflições que aparecem em nossa vida, nos testam a essência nossa e revelam a quem servimos e de quem nós somos. A escritora americana chamada Ellen White escreveu: a vida é disciplinante por haver provocações nela, justamente para testar o nosso temperamento. Que nós vemos isso lá no livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 293. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que buscar sabedoria através das Sagradas Escrituras, porque o nosso caráter é provado todos os dias. E você, meu amigo, minha amiga, ao aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você recebe as bênçãos do alto dos céus e o Espírito Santo começa a conduzir a sua vida. Ele começa a transformar a sua conduta, onde seu caráter vem na proximidade de Jesus, e você passa a ser uma outra pessoa. E veja como é o caso, né, de Timóteo, que desde guri ele trilhou nos caminhos da verdade, dados por Deus, o Espírito Santo trabalhando na vida dele, que ele se tornou um grande pregador, um grande missionário. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.